cada vez mais lá no chão com nossos joelhos e erguer aquele clamor de arrependimento para que Deus possa entrar na nossa vida e nos transformar, pedindo aquele perdão para Ele também. E que não há nada melhor do que seguir os passos de Jesus, por mais que venham lutas, por mais que venham momentos difíceis, não há nada melhor do que passar tudo ao lado dele, ao lado de Deus. É confortante e dá forças para seguirmos. E nos momentos de alegria, então, é tão gostoso quanto. Não deixe Jesus nem pela alegria, nem pela tristeza, nem pela dor, porque Ele fez o melhor para nós. Ele entregou a vida dele, Ele sofreu dores que nós nem sentimos, todas essas dores que Ele sentiu, e é por isso que Deus possa nos fazer cada vez mais forte nele e mais arrependidos a cada vez mais, mas mais entregues à palavra de Deus. E também nada melhor do que ter amigos assim, santificados, né? Igual assim a pastorinha que é... Como é bom poder contar com alguém que está sempre falando com Deus, que é amigo de Deus também. É como se a gente encontrasse alguém que entende. Entende o nosso silêncio, a nossa alegria. Então sejam também assim, para que alguém possa olhar para você e falar: eu vejo Jesus em você e eu entendo o tempo inteiro. E reflita esse grande amor, esse amor puro. Não aquele amor de que eu só vou falar de Jesus porque é bonito, é legal. É porque eu ando com Ele, eu ando com Jesus, eu ando através da palavra de Jesus. Independente se o mundo me diz, siga o lado esquerdo, sendo que é o certo é o lado direito. Siga cada vez mais adiante a cruz, cada vez mais adiante a Jesus, que nele que nos proporcionou esse acesso à vida eterna. Não foram homens, não foram pessoas que nos dizem que nos amam às vezes e acabam não nos amando tanto, mas foi Jesus, porque Ele não nos decepciona. Foi Deus dando aquele seu único Filho por amor a pessoas tão falhas como nós, para que pudéssemos ter acesso a Ele, acesso direto a Ele. Então eu não é porque amanhã é Santa Ceia que eu falo isso, porque Deus é lindo e Ele merece o nosso melhor, não só hoje, mas a cada segundo, porque a cada segundo faz diferença sim na nossa vida. Em instantes que nós podemos partir, é um segundo talvez que você vai ser o último respirar, não tem como saber se não será agora ou será daqui a 10 anos. Então tende a ser melhor nesse segundo, se não conseguir no próximo segundo, e que a cada vez mais Deus vai purificando, nos transformando, nos deixando com as vestes limpinhas nele, porque o nosso objetivo é o mesmo, é chegar lá nos novos céus e na nova terra. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Obrigada, querida. Louvado seja Deus. Que palavras lindas, né? Que toca o coração de quem vive com Deus. Não é simplesmente de moda, né? É de viver com Deus. E vocês passaram uma semana de luta? E de vitória? Mas como vai ter vitória se não tem luta, pessoal? Não é verdade? É necessário ter luta para ter vitória. A minha também foi uma semana cheia de lutas. Porém, o Senhor me consolou e me acalmou o tempo inteiro. Porque independente daquilo que eu acho que é vitória, a gente tem que olhar pelo olhar de Deus na vida da gente. A gente tem que observar pelo olhar de Deus. E é bastante complicado a gente olhar pelo olhar de Deus. Hoje o pastor Mário vai pregar, daqui a pouco nós vamos cantar, sejam todos bem-vindos. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês, pode? Amém? A gente tem que olhar a luta pelos olhos de Deus um pouquinho, porque senão a gente se desespera. De repente, se quiser pode. De repente a gente olha tudo na vida da gente que estava construído, tudo, e de repente você vê mudando.
E as mudanças não vêm de maneira gradativa, elas vêm de repente. É uma devastação. E mesmo você seguindo a Jesus, você percebe que você começa a passar certos tipos de situações inevitáveis. Eu creio que pior do que o luto não existe nada na vida da gente, só realmente a morte eterna. Mas em volta do luto vem situações, porque as pessoas começam a olhar quem está num período de provação ou num período de deserto. As pessoas começam a te olhar, a me olhar como pessoas fracas. E na verdade, é nesse momento de luta que a gente descobre a força que Deus deu dentro da gente. Isso parece clichê, gente, mas não é. Porque eu mesma não imaginava que dentro de mim Deus tinha tanta força. Dentro de mim eu não imaginava que havia tanta força. E no deserto eu descobri. O deserto ele não veio para mim somente com o luto. Ele veio recheado de lutas. Porque quando você está passando por lutas e você olha do lado e tem alguém que você confia 24 horas por dia e vive com essa pessoa, ameniza. Mas quando você de repente olha e fala assim, essa pessoa não vai voltar. É difícil. E de repente, aquelas pessoas que a gente mais confiou na vida, pessoas que sentaram à sua mesa, pessoas que comeram com você, pessoas que te chamaram de mulher de Deus, de mulher forte, de repente eram essas mesmas pessoas que estavam traindo e falando que eu era simplesmente uma pessoa mimada, derrotada, uma pessoa má. Aí você vai falar, pastora, mas você não deve olhar por esse lado. Queridos, é uma dor muito forte a traição. E eu não estou falando de traição conjugal, que deve ser algo muito tremendo também. Eu sou aquela pessoa que eu não sei se eu passei, se eu não passei. Estou falando do conjugal. Mas vou falar para vocês, eu convivi com pessoas muito mais tempo do que eu convivi com meu ex-marido. Pessoas que sentaram e fizeram que chorava a minha dor. E de repente são as mesmas pessoas que até hoje têm um levante contra o ministério de Deus que tem dentro de mim. E eu não falo para desabafar, mas eu falo para que você entenda que na tua luta há uma força em você muito maior do que você pode imaginar. Naqueles momentos difíceis em você, há uma força que vem de Deus, se você não desviar o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. E mesmo se você errar, Deus é perdão para a tua vida. E Ele te socorre. E eu brinco que quando as coisas parecem estar ruins, pode crer que elas conseguem piorar. E se não for Deus na vida da gente, elas se tornam insuportáveis. Essa semana eu passei por coisas interessantes, gente, que eu acho que eu nem deveria contar, mas eu acabei chorando e rindo. São detalhes pequenos que acabam ficando numa proporção muito grande quando você está na luta, quando você está carente de quem partiu, mas não carente de Deus. Todo mundo conhece o meu sofá pelas lives, não conhece? Pelas fotos. E ali foi palco na pandemia de muita alegria, porque uma parte era da pastora Cláudia e uma era minha. E no início da pandemia, durante 3 meses, uma parte era da Rita também. Então nós 3 tínhamos um amor até por aquele sofá, que nós na época conseguimos por um preço acessível, mas não era também algo tão barato. Mas Deus nos proporcionou. Mas tudo na vida tem um tempo. E é engraçado, gente, que quando eu penso em mudar da casa, porque há uma necessidade hoje, depois de eu estar sozinha, há uma necessidade que eu mude. Mas eu penso milhões de coisas antes de tomar uma decisão. Eu penso na garagem, eu penso nas lembranças, eu penso assim, parece ainda que a minha mãe está comigo
de uma maneira memória, não presente nem espírito, mas numa memória. Então o quarto dela está ali, as roupinhas, né? Não todas, porque eu doei. Mesmo eu usando as roupinhas dela, eu ponho de volta como se fosse o lugar exato das coisas. E uma das coisas que eu calculei muito, pastor Toninho, é que o meu sofá ele tem 3 metros, e ele é grande, retrátil. Ou era. E de repente, eu lembro bem que a pastora Clau, ela ficava, quando tinha um aviso, ela ficava perturbada. E ela perturbava. Assim, Kelzinha tem que arrumar esse sofá, Kelzinha tem que arrumar esse sofá, Kelzinha tem... A gente não consegue puxar, já veio estragado esse sofá. E quando ela põe uma minhoca na cabeça, gente, era revelação. Incrível, era mesmo. Assim como deveria ter se tratado, ela falava sem parar. E ela chegou a descer nas pessoas que arrumavam o negócio, até... marcou ela, e eu que falava, ai mãe, vamos deixar para depois, ai mãe, esse meu vamos deixar para depois, que morreu em janeiro de 2021, não existe mais. E de repente, essa semana, eu estava assim, eu falei para a Sandra e para o Augusto, minha casa está limpa, mas eu sinto uma sujeira, e não tem pecado lá dentro, não tem nada de errado. Mas eu não sei, a Sandrinha falou também, pastor, é grande para você sozinha limpar, era você e a pastora Clau. Falei, é mesmo. A pastora Clau ia com removedor, cera para todo lado, e a mangueirão dela era o tempo inteiro. Mas eu limpo, gente, eu tenho meus dias, eu limpo, eu sou rápida, sabe, para limpar. Mas eu falei um dia antes para eles, se eu mudar, eu não quero levar nada, eu falei. Só quero levar os papéis da igreja, porque para mim o que é importante são os papéis da igreja. Ainda a Sandrinha falou, o piano, eu falei, até do piano eu já me desprendi na minha cabeça, mas na verdade não, sabe? Mas em primordial, os papéis. Marca aí. Mas toda vez eu olho para o sofá, Havaiana, eu falo assim, meu Deus, que dó. Se eu mudar para um apartamento, eu levo 2 partes, deixo uma. Aonde eu deixo uma? Dou uma. Deixo na igreja, mas na igreja não cabe mais. E o sofá me destaca, porque eu nem sento mais, gente. Eu sentei para fazer uma live, acho que durante esses 2 anos. Ou 2 lives, no máximo. Eu olho para aquele sofá e vejo ela ali, vejo eu no tempo da pandemia. Eu posso ver a gente rindo, a gente dormindo. Mas daí eu fui limpar, Deus me deu uma força sobrenatural. Eu fui passar a mão assim, estava grudado o sofá na parede, gente, eu nunca vi nada igual. E para arrastar ele, gente, eu nunca tive forças. Eu arrastei. E quando eu olhei, estava tudo no chão, a parede com um caminho de terra vindo pelo conduíte, sabe? Era uma coisa forte para mim. Quando eu pisei em cima de uma das alças, que é onde a pastora ficava, eu vi que estava podre. Eu falei, isso não é normal, esses bichos devem ter nome, e o nome deles deve ser cupim. Mas 3, 4 andando por ali, eu abrindo, taquei mata-cupim. E pensei, eu vou lá no turco, libanês, sei lá o que é, o árabe, e vou mandar vir ver o que está acontecendo e fazer o orçamento para mim, quanto o meu sofá vai ficar. Um mocinho de bom agrado, gente boa, bonito, foi lá na minha casa, sabe, a pessoa fina, e de repente ele olha e fala, olha, a gente arruma aqui, a gente arruma ali, tal, mas de repente Deus tomou o coração daquele muçulmano, Hamed, e ele pegou e abriu assim, gente, uma da ponta que a pastora ficava. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Eu sabia que eu não estava sozinha, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu nunca imaginava que a comunidade de cupim inteira estava dentro do meu sofá. Gente, eu olhei, ele ficou parado, ele falou assim, eu nunca vi na minha vida algo igual. Ele fazia assim com o zoião. E eu com a cara no chão, eu falei, gente, eu arrepiava. Eu gelava inteiro, eu arrepiava, gente. Era horrível aquilo. Aí ele falou assim para mim, permite eu tirar para fora, permite eu filmar para mandar para os meus irmãos, para eles verem o que acontece. Gente, eu nunca, pastor Toninho, pastor Mário, eu nunca vi nada igual na minha vida. Eu conheço cupim, gente. Eu fui pesquisar, era cupim de solo, vem pela terra. Eu sei lá o diabo que veio aquilo lá, gente. Mas era milhares assim, com a bundinha branquinha, sabe? Desculpa a palavra, mas eram milhares assim. Eu falei, Deus do céu! Ele não chamou Alá por respeito. E eu lá assim,
Meu Deus, as pragas do Egito estão na minha casa. Gente, eu sei que ele tirou os 3 módulos de cima e os 3 estavam da mesma maneira. E o que eu faço, moço? Posso tacar fogo? Ele falou, não sobra nem os ferros. Despedi com vergonha, fui, comprei os meus baldes de mata-cupim. Já estava metade do sofá para dentro, mas a outra metade para fora. A metade de dentro era pesado. Lógico que eu tinha conseguido puxar o copinho, comeu tudo. Estava lá. E o pior, gente, ele estava tudo indo para o arquivo onde eu falei que estavam os documentos. Eles comem papel. Deus me fez ver, olha, por uma semana eu ia perder todos os papéis. Se eu viajasse, já era. Se eu ficasse uma semana fora, já era. E, gente, eu limpo aquele escritório, sabe? É um lugar que eu já tenho um acesso maior. Então, ali eu trabalho, ele é pequeno, é fácil de ver. E eu nunca tinha visto. Olha que Deus faz a gente enxergar. Eu sei que eu comecei a desmontar, gente, chorando. Eu sentada assim no meio do cupim, eu falava assim, uma bota enorme, aquela de peão que eu tenho. Eu sentada em cima dos cupins, os cupins, quase eles me carregando, eu, Deus, tudo que eu tenho gratidão é tirado de mim, Pai. Aquela hora, e de mim é tirada a metade de tudo, Senhor. Gente, eu chorei copiosamente. Eu estava nem aí para o sofá, era o significado do sofá, não era o sofá. E eu fui tirando, e veio uma força tão grande em mim, eu fui desparafusando e fui quebrando, e mostrei para o Augusto e para a Sandra por foto, e para a Ritinha, e fui quebrando, e para o Elias também, e fui quebrando, e fui tirando, e todo mundo apavorado. E eu na minha cabeça, eu vou salvar o ferro, dou para o moço como pagamento que ele veio, de bondade. O Senhor foi fazendo eu desmontar tudo e carregando, coisa que eu não tenho forças, nem de cinta eu estava, Nivaldo, e eu carregando com uma força sobrenatural, e falando, Deus, tu sabes de tudo, mas tem alguma coisa errada comigo, o Senhor tem que me ajudar a enxergar o que está de errado comigo, né? E eu falando para Deus e levando para fora. De repente, quando eu terminei tudo, a Sandrinha veio ajudar a empacotar o cupim. Já naquela hora eu já estava rindo já. E uma hora eu falei, Sandra, olha, ela apavorada, eu falei, Sandra, olha aqui, tem mais cupins, olha aqui, entrou metade para dentro. Eu falei, Sandra, acabei de comer cupim, tô chique. E eu ali, sabe, levando tudo. Quando eu terminei de tirar os ferros e aqueles módulos que estavam, eu quebrando com toda a força, coisa que eu não tenho essa força, o Senhor me deixou os 3 assentos inteiros. Eu falei, Sandra, eu não vou comprar mais nada, porque na minha cabeça eu ponho umas almofadas no chão e ia viver igual japonês, sabe? Madinho Japão. Falei assim, eu não sento aí mesmo, eu estou pouco ligando, eu não vou ficar aqui mesmo. O Senhor fez que esses 3 módulos, pastor Toninho, não tinha uma picada de cupim nele. Bonito, estava bonito. Aí o Augusto foi mais tarde ajudar a colocar um pé lá, a gente inventou um pé, ficou bonito, pus na almofada e fiquei feliz com o meu novo sofá, meu divã. Dá até para dormir alguém lá. Mas, gente, enquanto eu falava para eles, sabe o que é, gente? O que vocês acham? Eles, pastor, é inveja. Pastor, isso é uma luta. Você é uma mulher de Deus. Eu falei para eles, Deus me libertou. O amor de Deus para mim, ele é tão grande, que Ele não me quer presa numa casa, num sofá. Ele não me quer ver presa em medidas, em objetos. E eu senti, naquele momento que eu quebrava, eu senti uma libertação, gente, tão grande. Eu senti as cadeias se quebrarem, as minhas asas começarem a serem criadas em Deus, as asas da liberdade. Às vezes a gente acha que pessoas nos prendem, mas é a nossa mente que nos prende. Satanás nos prende nos nossos sentimentos. O inimigo das nossas almas, ele nos prende nas nossas emoções, nas nossas realidades. Ele nos deixa presos. E queridos, quando eu quebrava aquilo, eu quebrava todo o vínculo que eu estava aprisionada no meu passado. Olha que Deus maravilhoso. E eu fui engrandecendo o nome de Deus. Acabamos rindo muito, comendo bastante, né? Até ir buscar uma rodinha no Leroy foi uma diversão, porque nós duas fomos de motorista, eu e a Sandra, né? E a gente foi se divertindo. Eu muito triste porque eu não tinha clau para contar. Só isso. Só triste porque eu não tinha clau para contar.
Como eu queria falar para ela: mãe, o nosso sofá virou isso. Olha, mãe, Jesus, ele faz a obra. Olha, mãe, Jesus está cuidando de mim. Olha, eu queria só falar para ela: olha, mãe, Jesus está cuidando de mim. Eu estou tendo forças de vencer. E aquele momento, gente, não era o sofá que estava saindo da minha vida, eram minhas cadeias. Você vai falar: pastora, você não tem possibilidade de comprar um sofá? Tenho, o mesmo cartão de crédito que vocês, mas não estou afim de usar. E o meu dinheiro não vou gastar no que eu já tinha. Eu odeio gastar no que eu já tinha. Porque Jesus, ele me libertou de uma certa maneira. Ele mostrou que eu não sou aqueles 15 anos que vivemos ali. Eu não sou o sofá que nós compramos juntas. Eu não sou a roupa que nós compramos juntas. Eu sou de Jesus. E naquele momento eu percebi Jesus quebrando as cadeias. Cadeias que eu nem estava percebendo que estavam me envolvendo com tanta força. Será que eu estou sendo muito emotiva? Será que eu estou exagerando com vocês? Está dando para mim entender? E há cadeias que o Jesus vai quebrando na vida da gente. E eu olho para a sala e falo: obrigado, Jesus, incrível. Eu consigo só agradecer Ele. No início eu até falei: Ritinha, parece que tudo que eu sou grata é tirado de mim. Ela falou: o diabo quer nos doutrinar errado. Para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo aquele banheiro na Germânia, e eu sei que o irmão Nivaldo, apesar dele ser uma pessoa muito esforçada, não é a área de trabalho dele. Ele faz um banheiro uma vez na vida, outra na morte, e para ele é um cálculo. Eu vejo o medo dele de errar, eu vejo a dificuldade dele calcular, eu vejo o esforço, e até falo: Nivaldo, para mim não é importante o banheiro, o importante é você. Você é importante. E daí eu falo: Nivaldo, por quantas vezes eu falei isso para certas pessoas e elas me traíram, me perdoa. E às vezes eu fico assim: até quando você vai estar comigo? Até quando não vai me trair? E hoje eu estava contando isso para a Ritinha. Ela falou assim para mim: Kel, o diabo quer nos doutrinar, a mim também, a você, a não fazermos o bem, a não sermos nós mesmas. Você é isso, Kelzinha. Ela falou: você é carinhosa, você é amorosa com as suas ovelhas, você as ama. E o diabo quer colocar isso no teu coração, as lembranças, para que você não seja você mesma. E eu tenho, acho que pior do que os cupins essa semana e a saudade, foi eu enfrentar as minhas lembranças, eu sendo boa para as pessoas, caridosa, carinhosa, com muito amor, cuidando das pessoas, mesmo elas trabalhando e eu pagando para a igreja, e as pessoas me furando. E essa semana, as 2 semanas, foi um grande desafio estar com o Nivaldo. Eu estava sendo curada de traumas que eu nem sabia, com pessoas que trabalharam na obra, que a gente pagou, já dá para deduzir, não é, pastor Toninho? E eu creio que eu passei o maior desafio. Ninguém pode imaginar. Ninguém pode imaginar de trás daquela força, eu comprando, eu negociando e falando: Nivaldo põe aqui, Nivaldo põe ali, a Sandrinha ajudando, né, Cléo? Ninguém imagina que atrás daquela força tinha um coração tão ferido. E as pessoas acham que o coração ferido é porque a pastora Cláudia não está junto. Meu coração ferido é porque naquele momento eu estava sendo eu com o Nivaldo. E quantas vezes eu fui eu com as pessoas e as pessoas me furaram. E as pessoas estavam falando mal de mim, as pessoas estavam denegrindo o meu ministério. Então essa semana, queridos, foi uma semana de cura. E está sendo ainda. Falar que eu já fui curada, eu vou mentir para vocês. Está sendo, pastor Mário. Está sendo. Às vezes as pessoas acham que um abuso sexual é muito, danifica muito. Eu vou falar, um abuso, não importa em que área da vida da gente, ele danifica muito o coração da gente, porque para a gente dar o próximo passo, sendo a gente mesmo em Deus, tem que se criar muita coragem, depois de uma traição, depois de um desafio. Tem papel aí, querida? Pega para mim. Depois de um desafio. E talvez eu esteja falando isso porque muitos de vocês estão olhando a vida por um lado, obrigada, querida, a sua vida, e está exigindo tanto de você mesmo,
E o Senhor está mostrando para você que você é um vencedor, é uma vencedora. É de etapa em etapa, é de passo em passo. E você vai falar, pastor, essas pessoas já foram embora da sua vida. Infelizmente, eles não me esquecem. Infelizmente, eu sou motivo ainda deles agirem, né? Infelizmente, a gente vê o que a gente não quer e sabe o que a gente não quer saber. Infelizmente, é assim. E eu sou muito grata a vocês que têm me olhado como pastora, que têm me olhado como ministra, porque há situações aqui na igreja que eu não posso nem falar assim, ó, fica quieto, olha, não faz barulho, olha, se comporte aqui. Eu não sou pastora, paz para eles, eu nunca fui, né? Só que eu não posso deixar a casa do Senhor virar a casa da mãe Joana, porque a casa do Senhor é a casa do Senhor. E esse é o meu trabalho. Essa é a obra do Senhor em mim, não há outra. E por incrível que pareça, né, não dava para transmitir nas lives, dava, que meu coração estava tão ferido, tão profundamente ferido, não dava, mas o meu coração estava. Só que em nenhum momento eu duvidei que Jesus estava curando esses momentos da minha vida e me dando forças, em nenhum momento. Eu choro na presença de Deus e, como a Fabiane falou, na hora do desespero, eu ajoelho. E a minha força vem de falar com Deus. E eu vou dar uma dica para vocês de um podcast. Alguns já devem ter assistido, outros não. É do Jesus Cop, de 12 dias atrás. Os cristãos da Coreia do Norte, onde ele faz o podcast com um homem de Deus norte-coreano. Alguém assistiu? Assistiu? Rodrigo, é sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu peço que vocês assistam. Mas algo que eu quero chamar a atenção, que ele conta, que me chamou muita atenção, que o sistema comunista norte-coreano é feito baseado na Bíblia. Me chamou muita atenção, Rodrigo. Você também? Olha, observa bem. A família Kim, né? Foram criados no protestantismo. Aí você fala assim, das igrejas pode sair coisa ruim? Pode. Nós já vimos isso com Adolf Hitler. Se você estudar agora a história da família Kim da Coreia do Norte, é assim que acontece. Por isso, não se engane quando alguém da igreja te trair, quando alguém de alguma igreja, ou mesmo da tua igreja, te furar. Porque é das igrejas que saíram esses grandes monstros que perseguem a igreja do Senhor. E diz que a mãe do que já até morreu, ela era uma protestante. E ele só ia para a igreja, está na biografia do primeiro Kim lá. Ele só ia na igreja quando criança com a mãe, aos domingos, porque a mãe dava doce depois do culto. Ele ganhava um doce. Gente, a fórmula do governo deles é trindade. É um triângulo, é trindade. As leis deles são 10, como na Bíblia, 10 mandamentos. Todas as leis desses 10 mandamentos terminam com amor, lealdade. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, pode falar, Rodrigo. É alguma coisa assim. É tudo baseado na Bíblia Sagrada. Olha que forte. E o povo mesmo norte-coreano teve um avivamento em 1907. 1907 houve um avivamento, porque iam pastores e missionários para lá, levando o evangelho. É forte ou não é? A capital da Coreia do Norte era considerada a segunda Nova Jerusalém, de tanto que era o avivamento do protestantismo lá, do evangelho. Vocês sabiam disso? Eu também não, gente. Se eu sabia, eu esqueci. É forte. Essa é a história do povo de Deus. Você acha que o que me faz aqui no Brasil ser a especialzinha, como dizia a pastora Clau? Porque eu sou a cristã que Deus tem que dar casa, carro, marido, filho bonito, estudo, dinheiro no banco, viver
aplaudido pelo mundo, ter liberdade na internet, enquanto os nossos irmãos estão sendo brutalmente perseguidos. É forte, gente. Nós estamos vivendo um povo cristão mimado que nós somos. E é absurdo que, olha, uma das esposas de um Kim, ela foi batizada nas águas pelo sogro de Billy Graham. Eu não sabia disso, gente. Eles mesmos, a família Kim, era altamente evangelizada. E o povo da Coreia do Norte vive como se aquele mundo fosse o único deles. Daí vocês veem o processo de conversão desse homem, vocês assistam, mas eu estava vendo pelo lado política da família Kim. E eles são adorados todos os dias de manhã, eles têm que levantar e ver a foto deles e adorar a família Kim. Eles se prostram diante deles e acham aquilo normal. A família Kim dita o que eles devem comer, o que eles devem vestir, tudo o que eles devem fazer. E diferente ainda do comunismo daqui das Américas, mesmo da China, nunca se passou por tanta hierarquia familiar, uma ditadura comunista. Somente na Coreia do Norte. Coreia do Norte é a fórmula de Satanás, gente. É a fórmula de Satanás. E eles levantam falsa que o povo cristão, eles nem sabem que existe, mas o pouco que sabe, que foge para a China, e na China, que é comunista, eles conhecem igreja, e depois eles são levados de volta para a Coreia do Norte, então eles sabem que tem igreja. Ai, agora eu me perdi. É tão forte essa parte, que eles nem sabem. Eles falam que o povo cristão mata criança, come a carne, bebe sangue humano, tráfico de órgãos, rouba crianças, e daí essa parte entra no processo de conversão desse pastor que eu quero que vocês assistam. Que ele é socorrido por uma família de missionários chineses e ele morre de medo porque ele vê crianças, ele fala, eu sou mais um que vai traficar o meu órgão, que vai me matar. Então, olha o absurdo. E daí ele estava contando que hoje na Coreia do Norte é pior do que quando ele fugiu de lá. É mais violento, é mais forte do que quando fugiu de lá. E eu acredito, sabe por quê, queridos? Por causa da internet. O povo não tem acesso àquela internet que nós temos. Mas os governantes têm. E eles conseguem dominar com destreza a população. E você acha que nós estamos muito longe disso? Ele mesmo fala que não. Prometem escutar, dormindo, vai dormindo, escutar. Você gostou, Rodrigo? Você gostou, Nivaldo? É uma escuridão. Impressionante. Ainda em liberdade. Muita. E a liberdade nós vamos perder rapidamente, nós sabemos disso. Mas vamos aproveitar enquanto nós temos. E quando a gente tem liberdade de um lado, a gente está preso emocionalmente do outro. O meu testemunho de cupim, mas de libertação, tocou em você na tua vida? Ou você só ficou com dozinha de mim? Mas será que você refletiu a hora que eu mostrei que Jesus estava me libertando? Você refletiu que tem uma área na tua vida que você está sentindo preso e não sabe? Que você está aprisionada em nome do amor, em nome da família, em nome da casa, em nome do dinheiro, em nome dos estudos. E a gente vai ficando preso e não sabe mais como sair. Você sente que está uma situação semelhante na tua vida? E vamos buscar por libertação hoje? Vamos buscar para que o Senhor nos liberte? Né? Porque eu sei o que é viver o amor. O amor é amor, gente. Ele não é prisão, né? Ele não nos prende. Eu vejo tanta gente sofrendo na vida conjugal de maneira tão desnecessária. Tão desnecessária. Um maltratando o outro. Que absurdo é esse, né? Por que maltratar uma pessoa que dorme com ela? Por que maltratar alguém como se ela fosse inimiga? Né? Está dormindo junto e trata como inimigo.
né? Come o cérebro da pessoa, como dizia a pastora Clau, com perguntas desnecessárias. Ah, pastora, mas onde está esse manual na Bíblia para o casal? Ameis uns aos outros, não defraudeis uns aos outros. A paciência é dom do Espírito, a bondade. Aquele que odeia seu irmão sem motivo é assassino. O próprio Jesus fala isso. Ireis e não pequeis, não useis de palavras torpes. É o que mais os casais usam, tudo o contrário. O amor tudo sofre, tudo suporta. Ninguém consegue usar da palavra de Deus. Ué, a palavra de Deus é só para quem está lá fora da minha cama? Fora da minha casa? Não, a palavra de Deus é para quem vive comigo também. Amém? Então as pessoas são tudo crentão, mas crentão da porta para fora. Tem que ser crentão da porta para dentro. Porque a partir do momento, igual uma criança, você sabe quando uma criança ela é mal ensinada dentro de casa? Porque ela chega na rua, ela não se controla. Diferente de uma criança que está feliz na rua, é diferente. Mas uma criança sem ensinamento, você conhece de longe, gente. Que a mãe começa assim, para, e a criança não para. Ou senão a mãe e o pai ri da bobeira que a criança faz. Gente, você sabe que na casa aquelas crianças sobem pelas paredes. Assim é o crente que não é crente dentro de casa. É nítido, a pessoa sai dando uma de bonzão lá fora, de boazona, boazul, sei lá eu, né? Tá lá dando uma de bom para fora, é o caridoso, é a caridosa, é a palavrinha mansa, é o carinhoso, é o que sabe falar bonito, mas chega dentro de casa, é uma onça brava, é uma pessoa ruim, é uma pessoa amarga, é uma pessoa indesejável. Então não vale a pena. Isso não é ser cristão, é ou não é, gente? Eu tinha a bondade de Deus na vida da pastora Clau dentro de casa, gente. O que minha mãe era no altar comigo, ela era 1000 vezes melhor dentro de casa para mim. Ela não deixava de ser pastora, tinha uma intimidade muito forte, que não tinha, lógico, com vocês. E no momento da intimidade, marido, mulher, mãe e pai, filho com os pais, irmãos com irmãos, no momento da intimidade que se conhece quem é o verdadeiro cristão. E no momento da intimidade, a pastora Clau e eu éramos realmente pessoas que se respeitavam, que se amavam, que Jesus era o plano principal e depois uma outra. Ah, pastora, mas eu amo dessa maneira, a pessoa não. Ai, sinto muito, eu já vivenciei isso. É horrível, né, gente? Quando você se põe em amor, mas as pessoas não têm devolução. Mas eu acredito que aqui nenhum de vocês, ou os poucos de vocês, passam por esse problema de ter não a devolução do amor. Às vezes um amor mais seco, um amor mais sóbrio, né? Mas, de alguma maneira, a maioria tem uma devolução, ou não, sei lá, deve ter. Mas, enfim, vamos exercitar essa parte. Eu lembro que as pessoas vinham querendo tirar tudo de nós, assim, que nunca falta, não é verdade? Na tua vida e na minha, você tem uma roupa só, a pessoa quer a metade, não é assim? Né? Você fala, mas eu não tenho nada. A pessoa fala, mas eu quero isso que você tem. Né? Você está com o sapato furado e a pessoa, mas em mim fica bonito. A gente não sabe nem. E a pastora olhava e falava assim, eu olho para as costinhas da minha filha, me ajudando a carregar tijolo, trabalhando comigo, eu tenho tanta dó das costas da minha filhinha. Por que eu vou tirar das costas da minha filhinha? Desculpa a palavra, para dar para vagabundo que não quer nada com Deus. Ah, mas tem que fazer o bem sem olhar a quem? Gente, mas tem gente que não tem retorno nem para ela mesma. O certo é a gente dar o peixe a primeira vez, mas a segunda vez é dar a varinha e ensinar a pescar. É ou não é? Porque não adianta você só dar. De todas as pessoas que nós estamos ajudando lá na caridade lá de domingo, tem duas senhorinhas que elas são muito gratas. É a dona Anita e a avó da Larissa, que eu não sei o nome. A irmã Anita, a gente leva aquelas cestas e tal, e ela vem com o diziminho dela de vez em quando, escondidinho, dá. Aquela vovozinha, a gente dá muita coisa, a mais do que a igreja dá, do que o povo dá. E ela mandou a netinha levar
é pouco? Para mim não é, porque eu vejo gente que tem dinheiro e não dá isso. Ela veio com R$50 para dar de oferta. Tem gente que ganha muito mais de R$5.000 e não dá R$50 de oferta num mês. Não dá, nem no ano. E ela, grata, sabe como chama isso? Gratidão, gente. Ela foi lá escondida de todo mundo. Eu estou pondo para badalar, mas ela mesma, ela mandou escondida pela mão da neta no meu banco, sentada ali onde eu estava. Fala para mim, não é a oferta da viúva? Porque as pessoas, dado o que sobra, ela deu tudo o que tinha. Porque para uma pessoa, tem gente na minha igreja que fala assim, eu ganho um salário mínimo. Eu não tenho dinheiro. E eu vendo pessoas que não ganham nem R$600 do governo, ofertando, mas saindo da miséria. Saindo da miséria. Gente, eu fiquei tão comovida que no domingo eu vi que as roupinhas que foram dadas, nenhuma era adequada para eles. Eles eram muito pequenininhos, as roupas eram maiorzinhas. E não dava, e eles enfiavam a roupinha. Olha, pastora, está servindo. Eu olhava, eu não via o Miguel e nem o Ariel. Eu via as duas meninas, eu via a minha mãe, eu via minhas tias, sabe, procurando uma roupinha para vestir quando era criança. Eu via minha mãe contando que não tinha uma roupa para vir à igreja. E naquela hora, e eu sempre tive, gente, eu não precisei não ter para saber a dor de quem tem essa dificuldade. Ele punha o sapato maior que pé, pastora, serviu. Eu falei, só se foi em 2025, meu amor, né? Mas a roupa virou um vestido, meu amor. E aquela hora me comoveu tanto que eu falei para Sandra e para Augusto, eu vou passar no Carrefour eu quero ir no Carrefour. Vamos, pastora, vamos. Eu falei, eu estou com um objetivo. Eu fui no meu objetivo direto. Eu falei, eu vou comprar 2 casacos e vou dar roupa nova para eles, porque eles vão ter roupa nova. O que se faz não se fala, gente, mas eu estou aqui para educá-los. Não é que você tem que pegar e passar no mercado, você tem que ajudar a igreja, e a igreja te representa, não sou eu que estou comprando, a igreja está te representando, entregando a roupa para a criança. Não sou eu sou vocês. Por exemplo, vem cá, Clarinha, se a Clarinha fizer alguma coisa, ela está representando ela mesma. Ela está representando ela mesma. Se ela for lá entregar um objeto agora para uma pessoa, é uma menina da igreja que entregou um objeto. Mas quando eu entrego um objeto, você está alta, menina. Quando eu entrego um objeto lá fora, não é a Raquel que está entregando. É a líder de uma igreja que está entregando, ou seja, todos vocês estão entregando. Então é perigosíssimo. Tanto é que a minha vida não teve separação, gente. A minha vida particular não teve separação, teve? Não teve. Se tornou uma coisa só. Então, quando eu fui lá, obrigada, minha linda, pensar você cantando pequenininha na frente, vai continuar linda. Agora pensa, eu peguei, fui lá e falei, eu vou, Senhor, comprar, mesmo se tivesse R$159, que era o preço, do primeiro preço que eu vi. Cheguei e estava 90 por 66, quando passou por 59. Falei, deve estar lá ainda, mas para mim foi o meu milagre. Eu fiquei tão feliz porque parecia coisa do meu coração. Sabe quando parece coisa assim da minha emoção? Mas naquela hora eu vi que não era. Aquela hora eu me senti muito feliz. Quem deu, pastora? Foi você? Não, é a igreja, subimos com Jesus que vai dar. Era para eu levar essa semana, eu não tive tempo, gente. Não tive tempo de ir. Eu tinha até combinado com a irmã Giovana, deixei ela no vácuo, porque eu não tive tempo. Vocês vão estar entregando amanhã. Eu vou dar em nome da igreja. Sabe, espero que sirva. Mas porque meu coração se comoveu. Agora eu que sou má. Eu que sou cheia de defeitos. Quando uma viúva entregou na minha mão a oferta, a minha vontade foi só recompensá-la. Imagina quando você pega e se oferta para Deus, e dá o seu dízimo, e dá a sua oferta, e dá o seu tempo para Deus, e se desloca da sua vida, das festas que vocês são convidados. Nem todos que estão comigo têm essa cabeça, nem todos que sobem no altar têm essa cabeça, nem todos. Graças a Deus vocês duas têm, né? Vocês têm, graças a Deus. Mas nem todos têm essa cabeça. Mas vocês estão tendo, vocês se deslocam das suas festas, dos seus parentescos,
De longe, vocês vêm de longe cultuar a Deus juntinho. Podiam estar fazendo tanta besteira agora, fala a verdade. Porque é o que a gente melhor sabe fazer, besteira, né? E vocês estão aqui. Peraí, se eu que sou uma pessoa cega quase espiritualmente, eu enxerguei aquela mulher e meu coração se compadeceu. Imagine Deus que é bom. Ele é bom. Você acha que você vai sair dessa casa, Juliana, com uma mentalidade igual você entrou? Você acha que Deus vai deixar você com um vazio no coração, solitária até o fim da vida? De maneira alguma. Você acha que o Senhor não vai te honrar, ô Clarinha, com um futuro que você nem acredita que possa ter? Que se você olha em volta e fala assim, eu não tenho condições, eu vou ser mais uma adolescente igual a todo mundo nesse mundo. Mas Deus não. Você acha que Deus segurou tua avó, teu pai, tua mãe na casa do Senhor simplesmente por eles? Você acha que Deus não enxerga você aí deixando tudo para servi-lo? Você acha que Deus não vê o teu amor, a tua perseverança, a tua luta? Ele enxerga. Você acha que Ele não sabe o que você lá, só você conversa com Ele? Nem mãe, nem pai, nem amigos, ninguém sabe esse sentimento que você tem, mas Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua vontade de ser melhor, a sua vontade de vencer, e Ele vai abrir as portas, porque Ele é a possibilidade. Ele é as portas abertas, aleluia. Jesus é as portas abertas. Jesus é quem está no comando da tua casa. É Jesus que está no comando da tua vida. É Jesus que está no comando dos seus dias. Olha, Rodrigo, a pastora, ela antes de morrer, ela só falava assim, eu tenho tanta dó do Rodrigo, Kelzinha. Eu queria tanto fazer algo pelo Rodrigo, além de orar, Kelzinha. E você foi uma das primeiras pessoas que chegou a vê-la, né? E eu fico a mesma coisa, eu tenho, Senhor, se o Rodrigo morrer agora, muitas pessoas não vão sentir nem falta, mas ele é importante para mim. Para as pessoas o Rodrigo nem existe na igreja, se ele vem, se ele não vem, se ele está trabalhando, se ele não está. Mas para mim, Jesus, ele é importante. Visita ele lá no escritorinho dele em casa. Visita ele. E eu vou um por um assim, falando para o Senhor, a vidinha de vocês, sabe? E eu não desisto. Agora eu sou humana e eu enxergo vocês. Imagina Deus. Imagina o Senhor. Eu quero agradecer a minha nova irmã em Cristo aqui, que ela voltou aqui com a gente. Obrigada, querida. Jesus, Ele te enxerga, pode crer. Não é porque você é uma modelo de alta. Não, Ele te enxerga porque o seu coração grita por Ele. Porque o seu coração, mesmo antes de conhecer a palavra, seu coração já gritava por Jesus. Já gritava pelo Criador. Você sempre o amou. E Ele enxerga isso, aleluia. A gente ama Ele. E o Senhor não nos abandonou, aleluia. O Senhor é por nós, aleluia. Você acha que o Senhor não vê, Cléo, você sendo transformada, aquela água aguada mesmo, num vinho bom, aleluia. Ai, como era uma crente aguada, e agora é uma crente aguada de lágrimas de arrependimento, lágrimas de comunhão com Deus, tocada pelo Espírito Santo, aleluia. Você acha que Deus não enxerga? Se eu que sou humana, eu enxergo a luta de cada um de vocês, eu enxergo a sua luta, eu enxergo a sua luta. Imagine Deus. Você acha que Ele não está andando com você pelas madrugadas? Você acha que Ele não está andando com você naquele momento que você está no carro pedindo para Deus, Senhor, se o Senhor me levasse era melhor, eu não sei para que eu estou aqui. E você, Ele sabe porque você está aqui. Você é importante para Ele, aleluia. Você é importante para Deus, aleluia. E aquilo que ninguém enxerga de beleza em vocês da alma, só enxerga do físico, Deus conhece a alma de vocês e Ele sabe o quanto vocês duas o amam, aleluia. O quanto amam, o quanto estão sofrendo por querer ter um lar honesto, por querer ter uma vida honesta, por querer ser uma pessoa íntegra em todo o tempo. E é o Senhor que ama. Se eu que sou humana por aqui enxerguei o amor de vocês, quanto mais o nosso Deus, aleluia. Quanto mais o nosso Deus, aleluia.
Ô, pastor Mário, o que acontece não? Quando é você, eu pego todo o seu tempo. Amanhã à noite, você vai pregar na Santa Ceia de amanhã à noite, tá bom? Germânia, você vai ir? Pretende ir? Mas então amanhã você vai estar curado e vai estar pregando lá no Jardim Germânia, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É gostoso estar até de vaso, né? Enfeitando o altar, aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Você sabe, o Cristiano, ele veio fazer um serviço, contratei ele para fazer um serviço. Deus inspirou ele para ir mudando aonde está ali, danificado por pedras de mármore. Ele fez para mim de ir fazer o serviço lá na marmoraria, negociou. Para mim, isso é um homem de verdade. Ele foi, calculou, negociou, planejou. Ele morre de medo de explorar a igreja, morre de medo de fazer errado. Mas, gente, já tem 2 portas prontas e abençoadas e lindas. Não me deu trabalho, abençoado, fez tudo direitinho, calculou. Isso é um homem de verdade, mas ninguém percebe o homem de verdade. As pessoas querem uma pessoa flu-flu, as pessoas querem ter amiguinhos que não sabem nem se é homem ou se é mulher. Agora, quando uma pessoa está calejada, a mão calejada, o coração calejado de tanto sofrer, de tanto trabalhar, mas ele se posicionou como um homem de Deus aqui. Olha, eu estou muito grata, um serviço muito bem feito. Fui lá verificar uma das portas, muito bonito, porque por foto é uma coisa, né? Chega na realidade é outra. Parabéns, porque foi homem de Deus de verdade. E que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua filha, Deus abençoe o seu futuro, Deus restitua a tua esperança, a tua vida, Deus possa refazer a tua história, por quanto você foi tão íntegro e está sendo íntegro. Mas eu que sou humana, tão distraída, eu te enxerguei, irmão, como pastora. Quanto mais o teu Deus, Ele está enxergando os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas lutas, as tuas dificuldades, os teus medos, e Ele é por você, e ninguém será contra ti enquanto você estiver no Senhor. Aleluia, não é verdade? Deus é bom. E quando a gente fala que Deus é bom, a gente parece que Deus é bom para os outros. Não parece? Deus é bom para os outros, né, Samuel? Mas chega para mim, eu não sou merecedor, porque eu sei tanto que eu sou fraco nessa vida. Mas Deus é bom, e Deus é bom. E da mesma maneira que a gente olha para uma criança e vê os defeitos e vê as coisas boas, o Senhor assim olha por nós, Ele nos sustenta, aleluia. Ele nos restitui, Ele nos restaura, Ele nos fortifica, aleluia. E o nosso mundo, gente, está virado de ponta cabeça. Vocês acreditam? Ontem eu entrei num banheiro de um mercado que é muito bonito o banheiro. Você deve conhecer, a Fabi também, é muito bonito. E estava até a Sandrinha e o Augusto junto, que a gente foi comprar uma peça para a live lá, nem achamos. Eles quiseram se encontrar lá comigo. A Sandra já foi da Germânia comigo para lá. E daí eu entrei no banheiro, gente, e quando eu abro a porta, eu falei, eu estou no banheiro errado. Estou escutando voz de homem dentro, eu dentro de mim. A Sandrinha ficou me esperando lá fora. E entrei, que eu estava muito apertada mesmo. E 2 moças bem bonitas assim, em cima de uma porta. E dessa porta de dentro vinha uma voz masculina. E eu me senti invadida. Falei, não, nem mulher que faz academia e toma aqueles remédios tem essa voz, né? Anabolizante, né? Nem elas têm essa voz. Nem quem opera da garganta tem essa voz. Eu conheço, é uma voz muito masculina. Me senti invadida, gente. Me senti nua, me senti desprotegida naquela hora, dentro do banheiro. Saí, continuei olhando, ele falando lá dentro, essa voz. E as 2 moças rindo, olhando, muito bonitas, bem vestidas. Eu olhei para as mulherzinhas que fazem a limpeza e fiz, o que é isso? Atrás da máscara. A gente não pode falar nada. É o que eu estou pensando? Eu falei isso porque tem mulheres sem vergonha apoiando essa falta de moralidade, essa sem vergonhice. Se não tivesse mulher apoiando isso, não estava assim. Mas eu pensei, deve ser um homossexual frágil, apesar da voz grossa, que se entrar num banheiro masculino pode ser abusado. Cheguei até a tentar fazer essa visão, sabe? Pensei uma pessoa mais fragilzinha entrando no banheiro.
E daí eu falei assim, Jesus está voltando, só pode, Jesus está voltando, e saí. E fiquei na porta parando, eu falei, eu não vou sair daqui, gente, enquanto eu não ver quem é que estava lá dentro daquele banheiro. Eu não vou sair, eu fiquei parada assim. Quando eles saem com a moça, era um homem muito alto, gente, corpo de homem, andava espremendo a poupança, e até fazia assim com a poupança, sabe, espremendo e arrumando assim lá atrás, com a calça apertada, um cabelo espaventado, uma cara de maníaco, gente, não tinha cara do bem, cara de maníaco, e saiu rebolando. Eu falei, esse daí, gente. Entrei no banheiro, a Sandra entrou atrás, eu falei, mulheres, é isso que nós estamos vivenciando hoje. Eu fiz um motim, né? Elas, a gente não pode falar nada. A gente não pode. Gente, um homem dentro do banheiro feminino. Pelo amor de Deus. Vai no deficiente, porque ele está com uma deficiência mental. Mas deixa o banheiro feminino para nós. É a mesma coisa eu entrar no banheiro masculino, com toda a minha feminilidade. Vocês já passaram por isso? Nunca ninguém passou por isso? Nunca ninguém viu isso? Nunca ninguém viu? Já viu? Dentro do banheiro você estava e a pessoa estava lá dentro? Você pode ver entrando, mas dentro lá você participando, já passou? Olha só, aqui na igreja, sabe, irmã, nós somos tanto uma família que tem um banheiro só nas igrejas, sabe, porque a gente é pobre, só tem. Mas uma empresa grande, com quantos funcionários? 200. Imagine eu ser casada com um homem que trabalha nesse serviço. Gente, no fundo ela é uma mulher. Vendo lá meu marido, no fundo é uma mulher, gente. É triste, gente. Eu respeito a pessoa, ela quer ser gay, ela quer ser lésbica, quer ser as duas coisas. Ela é o que ela quiser ser, gente. Mas respeito o nosso espaço. Respeito o espaço do homem, respeito o espaço da mulher. Às vezes eu entro no banheiro masculino assim, enganado. Eu vou e saio, que eu vou tão distraída. Acho que isso todo mundo já aprontou uma dessa, né? Mas eu me senti invadida, porta com porta. Eu acho que nós estamos no fim e não estamos percebendo, crianças. E vai falar, né, irmã? Vai falar. Tudo fóbico, menos... Eles não são fóbicos de nós, né? Jesus está voltando ou não está? E o que a gente está esperando? Se eu vou levar o sofá ou não vou levar o sofá para onde eu quero mudar? Ainda bem que o cupim comeu, gente. Né? Eu prefiro que o cupim coma tudo, mas eu não perca Jesus. Eu só sei que eu fui comprar um mato cupim, eu falava, Jesus, pode comer tudo, pode tirar tudo de mim, só não me tira você. Só o Senhor não pode sair de mim. 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 Leva isso com você. Só o Senhor não pode sair de mim. Só o Senhor não pode sair de mim. E tem gente que acha que tem o Senhor. Eles vão mentindo, vão roubando, vão defraudando, vão levantando falsos testemunhos e acham que isso é ter Deus. Isso não é ter Deus. Ter Deus é a gente sofrer por amor a Cristo. Sofrer para não mentir. Sofrer passando miséria, mas não roubar o que é dos outros. Sabe? A gente vive com uma coisa só, mas não pega o que é dos outros. Isso é ter Deus no coração. A gente pode estar sendo traído, mas a gente não trai para descontar, não. A gente tem integridade em Deus. A gente tem um coração voltado para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, e o culto voou, né? Vamos cantar um hino de adoração a Deus juntos? Vamos ficar em pé, cantar um hininho juntos? Então amanhã o pastor Mário, ainda bem que não anuncio, né? Agora está anunciado. Vai estar vivo e forte amanhã para pregar em nome de Jesus. Deus sabe de tudo, né? Glória a Jesus. Você filmou tudo isso, meu irmão? Aí se a gente vai postar é outras contas, né? Vamos cantar Yahvé?